Conto Deletados, de La Olive. Eu li atentamente os arquivos antes de apagá-los do meu antigo laptop, que seria o presente de aniversário para minha prima. A maioria deles eram histórias inacabadas que eu criara quando criança. Apesar dos muitos anos que haviam se passado e de elas serem ingênuas, ainda tinha um imenso carinho por cada uma, por isso tentava guardar o máximo de detalhes em minha cabeça. O primeiro arquivo que abri foi a história na qual eu trabalhava por mais tempo. O reinado da rainha Logilida, que contava como uma plebeia se torna governante de uma aldeia depois do suicídio do duque e seus problemas para se adaptar à vida da realeza, conciliando isso com sua paixonite por seu amigo Ruganco, com quem agora nunca poderia ficar. O segundo era sobre um velho mago solitário chamado Alexandre, que certo dia usara seus poderes para criar uma terra cheia de seres fantásticos. O terceiro era sobre as irmãs Valentina e Liuvídia, duas bruxas que receberam uma princesa em seu castelo e ela, sem querer, descobriu que uma garota que era obrigada a servi-las por causa de um chá enfeitiçado. O mais legal dessas bruxas é que elas fugiam da aparência convencional das feiticeiras. Eram jovens e bonitas. A última história era de espionagem, mas essa eu parei bem no começo, então nem cheguei a escrever qual era o caso que tinha que ser resolvido e nem me lembro. Só sei que Patrícia é uma espiã novata e estava sendo supervisionada de perto em sua primeira missão pelo experiente e bonitão agente P, com quem começou a ter um romance secreto. Movi todos os documentos para a lixeira, mas não tive coragem de apagá-los. Eu ainda amava cada personagem e, apesar de não querer publicar nenhuma dessas histórias, ainda não estava pronta para me despedir deles. Eu precisava de tempo. Talvez amanhã. Nada pareceu fora do comum no dia seguinte. Mas quando entrei atrasada na sala de aula da minha nova escola, meu queixo caiu. Na primeira fileira, bem na direção da porta, parecendo alunos normais, estavam um garoto de cabelos castanhos ondulados e uma garota de cabelos pretos lisos e compridos, de olhos azuis, Ruganco e Logilida. Não seja ridícula, é claro que não são eles. Como isso seria possível? Além disso, eles nem tinham a idade correta. Meus personagens deveriam ter apenas 11 anos, mas minha turma estava no penúltimo ano do ensino médio. Não vai entrar? Perguntou a professora. Desviei o olhar dos dois alunos para encará-la e tive certeza de que estava enlouquecendo. A mulher bonita de cabelos castanhos era idêntica à bruxa Liuvídia. Pare de olhar para ela. Ignore. Respirei fundo para me acalmar e atravessei a sala de aula jurando que apagaria as histórias assim que chegasse em casa. Mas quando ia me sentar ao lado da garota que eu pensara ser Logilida, a professora pediu que fosse para a última fileira. Nem pensei em questionar, precisava me afastar daquela loucura o máximo possível. Calma, Logilinda, ouvi o garoto sussurrar o apelido carinhoso que eu havia criado quando passei por eles. Será que escutei mesmo aquilo? Mas a pouca coragem que eu havia reunido para falar com o casal desapareceu quando olhei para a garota. A falsa Logilida me encarou de volta com uma raiva que eu nunca poderia ter escrito. O que havia de errado com aquela garota? A próxima hora daquele dia estranho se arrastou enquanto eu tentava copiar o texto enorme que a professora passava no quadro. Pelo menos os outros alunos estavam quietos. Então, o sinal tocou 3 vezes seguidas e a falsa Liuvídia disse que estávamos dispensados, sem dar maiores explicações. Apesar de aquilo não fazer nenhum sentido, pois estava escrito nos horários que teríamos todas as aulas, os alunos apenas recolheram seu material e saíram ordenadamente. Eu nunca havia visto uma turma tão obediente. Meus colegas foram tão rápidos em sair que quando vesti as alças da mochila e olhei em volta, eu estava sozinha com a professora e o casal que se parecia com os meus personagens. Por que todos eles estavam olhando para mim? Não parecia algo bom. Então é isso. Até amanhã. Falei, me esforçando ao máximo para manter a voz firme num silêncio tenso. Porém, assim que passei pela falsa Logilida, ela se levantou como se estivesse preparada para me bater. Recuei instintivamente e a professora ergueu a mão parecendo segurar uma bola de tênis invisível. O gesto fez a garota se erguer no ar até quase bater no teto e cair em cima das mesas que tombaram com o impacto.
Você não vai se safar dessa, criadora de mundos. Ruganco desembainhou sua espada e partiu para cima de mim. Mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a professora o jogou longe como fizera com Logilida. O quê? Consegui começar a perguntar de olhos arregalados. Apenas pegue uma espada e corra. Isso foi um sinal. Os outros personagens chegaram. Berrou a professora, desaparecendo no corredor. Tentei colocar a cabeça no lugar. De algum jeito, meus personagens haviam se tornado reais e, seja lá pelo que estivessem brigando, devia ser algo muito sério para assustar uma bruxa. Me abaixei para pegar a espada de uma Logilida quase inconsciente. Ela gemeu e levou a mão ao punho da Canto dos Pássaros, que nome ridículo para uma espada, mas estava fraca demais para impedir que eu lhe tomasse a arma. Tire as mãos dela! Ruganco se levantou meio zonzo e apontou sua espada para mim, mas eu também apontei Canto dos Pássaros para ele no momento exato. Ruganco, calma, nós sabemos que você é péssimo com essa coisa, falei. Como se você soubesse usar uma espada, desdenhou ele. Não respondi, apenas fechei a cara sem querer admitir que, nas poucas vezes que brinquei com uma espada de madeira em casa, acabei batendo com ela no meu nariz. Sabia que devia fazer alguma coisa, mas não conseguia parar de olhar para Ruganco. Como aquela situação era possível? Como ele era possível? Quando eu era criança, desejava com todas as forças que meus personagens fossem reais, para ter alguma companhia em minha vida solitária, e agora isso se tornara real. Rug, como vocês chegaram aqui? Consegui perguntar. Não se atreva a usar esse apelido comigo. Como pode se fingir de inocente depois do que você fez? O que eu fiz? Do que está falando? Eu não escrevo sua história há 4 anos. Por algum motivo, a última parte pareceu irritá-lo ainda mais. Mas esse é o problema. Para você foi fácil seguir com sua vida e deixar tudo para trás. Nós nos tornamos apenas uma brincadeira que perdeu a graça. Já pensou alguma vez o que aconteceu com a gente? Vocês viveram também? Perguntei, me sentindo subitamente culpada por nunca ter pensado nisso. Ruganco riu amargamente. Sem você, para nos tirar das enrascadas que inventou, tivemos que dar o nosso próprio jeito. Faz ideia de como é ter ficar assistindo sua amada em um casamento arranjado durante 6 anos e não poder fazer nada? Então, tomamos coragem e fugimos juntos. Mas com o desaparecimento da rainha do país, Reoca entrou em guerra, uns acusando os outros de sequestro. Logilida até pensou em voltar para restaurar a paz, mas então nosso mundo começou a ruir. Casas, árvores e até o próprio solo desabou. Quando tudo parecia perdido, Alexandre apareceu de dentro de um portal e usou seus poderes para conter a destruição. Assim que eu e Logilida passamos pelo portal, entramos em uma espécie de limbo, onde encontramos as outras criações suas, e o mago nos contou ter descoberto com os seus poderes o que éramos, que nossos mundos estavam ruindo porque você decidira se livrar de nós, e que se as histórias fossem definitivamente apagadas, nós desapareceríamos. Ele também disse que poderia nos trazer para o seu mundo, para restaurarmos tudo. Mas a maior parte das suas criações, como eu, só quer vingança. E as bruxas se dividiram entre proteger você e as histórias, porque nelas os malvados estavam ganhando. Eu sabia que devia dizer alguma coisa, mas não encontrava a minha voz. Eu nunca quis nada disso, eu juro, falei. Não sabia que... Não importa se sabia ou não. Importa que você fez, gritou Ruganco. Eu tremia tanto que Canto dos Pássaros caiu da minha mão, mas antes que Ruganco pudesse ter qualquer reação, um raio verde-mar passou sobre seu ombro e bateu com estrondo na parede. Nos viramos para olhar e vimos que Liuvídia havia acabado de desmaiar Alexandre com seus poderes. O raio fora a última tentativa desesperada do mago de se defender. Falei para correr, ralhou a bruxa, jogando Ruganco contra as mesas novamente. Dessa vez não precisei ouvir de novo. Peguei a espada outra vez e corri pelos corredores desertos com a bruxa. Vocês não podem voar? Coisa assim? Perguntei meio sem fôlego quando chegamos ao portão. Está mesmo me perguntando? Você me escreveu, deveria saber que não, disse Liuvídia enquanto atravessávamos a rua deserta. É mesmo, o único que voava era Alexandre. Por que ele tinha que estar logo no time vingativo? Pelo menos os outros alunos não estavam mais aqui. Agora tudo fazia sentido. Liuvídia deveria ter servido seu chá enfeitiçado para mantê-los sob controle.
Mesmo com todas as coisas impossíveis que eu havia acabado de viver, ainda fiquei de queixo caído ao ver a montaria favorita de Logilida, a égua branca chamada Fandura, presa a um poste na calçada em frente. Era mais uma prova de que meus personagens haviam se tornado reais. Mas não tive tempo para ficar maravilhada com isso antes que Liuvídia me apressasse a montar. Suspirei aliviada quando fizemos a égua correr para longe da escola. Ainda bem que eu não havia criado um animal falante. Caso contrário, teria que me preocupar com os coices também. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto rezava para não cair agarrada com todas as forças à crina da égua. Acho que vamos ter que descobrir no caminho, respondeu Liuvídia, fazendo o animal virar uma curva. Gemi de medo, eu odiava andar a cavalo. Além de serem animais muito assustados, o balanço deles fazia parecer que você estava sempre prestes a cair. Conforme chegávamos cada vez mais perto do centro da cidade, mais movimentadas as ruas ficavam. Ainda bem que a criação de cavalos era uma atividade comum na região, passaríamos despercebidas, pelo menos foi o que eu pensei, antes que uma viatura da polícia começasse a nos perseguir. Rezei para que o som das sirenes assustasse Liuvídia, fazendo-a parar a égua, mas isso não aconteceu. Na verdade, foi justamente o contrário. Ela forçou Fandura a correr mais ainda. E agora, o que iríamos fazer? Se continuássemos a fugir, poderíamos acabar presas em uma delegacia por tempo suficiente para que fôssemos encontradas pelos outros personagens. Era melhor ir ver o que eles queriam. Reuni todo o meu equilíbrio e coragem, tomei as rédeas de Liuvídia e fiz Fandura parar. A bruxa só teve tempo de me olhar feio antes que uma dupla de policiais descesse do carro e viesse até nós. Não faça nada, esse é o jeito mais rápido de sairmos dessa situação, falei entre dentes para Liuvídia enquanto largava Canto dos Pássaros. Bom dia, senhores, em que podemos ajudar? Fomos informados de que vocês roubaram essa égua e estão armadas, disse um dos policiais. O quê? Nós? Claro que não. Tudo bem, não foi muito convincente. Então como explicam essa espada? Perguntou o outro policial pegando o objeto no chão. Como só consegui gaguejar em resposta, fomos levadas para a delegacia, onde nos registraram e fizeram um monte de perguntas. Se esse era seu jeito mais rápido, não quero nem mais ver-o devagar, reclamou Liuvídia enquanto estávamos algemadas na sala de interrogatório. Você não entende. Se tivesse tentado qualquer outra coisa, estaríamos indo para a prisão agora. Quer dizer que isso não vai mais acontecer? Perguntou a bruxa, e meu silêncio foi uma resposta mais do que suficiente. Foi o que eu pensei. Encarei a sala vazia. Para onde os policiais haviam ido? Essa era uma coisa engraçada das cidades pequenas. Como nada ruim acontecia nunca, eles abandonavam todas as coisas potencialmente perigosas em troca de cafezinhos e bate-papo. Sorri. Ei, você não pode usar magia para soltar a gente, não pode? Falei animada. Não é tão simples, os feitiços não funcionam bem aqui. Quase como se o mundo repelisse, deixando a magia desobediente. Ontem à noite, quando Alexandre abriu o portal, fomos jogados do outro lado da cidade, ao invés de sairmos do seu quarto. Sorte a minha, falei aliviada. Mas como me encontraram? Nós sentimos você e tivemos visões do que faria no dia seguinte. Os que tinham poderes, pelo menos. Nesse momento, a porta da sala se abriu e mais 2 personagens meus entraram. A dupla de agentes secretos, Agente P e Patrícia, estavam bem disfarçados entre o grupo de policiais que os acompanhava. Meu coração disparou enquanto tudo se encaixava na minha cabeça. Eles haviam ligado para a polícia, garantindo que assim ficaríamos paradas no mesmo lugar tempo suficiente para nos pegarem. Depois só precisaram procurar pela delegacia mais próxima e se infiltraram durante a pausa. Infelizmente, estávamos em menor número. O grupo nos tirou da sala de interrogatório e nos escoltou até próximo de uma viatura, onde fomos deixadas sob a vigilância dos 2 agentes. Mas mal pudemos suspirar aliviadas, porque assim que o agente P nos colocou no camburão, vimos que a irmã de Liuvídia, Valentina, estava lá envolta em uma prisão mágica dourada muito forte, na qual ela se debatia. Acomodados no banco traseiro da viatura, pude ver Logilida e Ruganco, que pareciam ter sido curados por algum feitiço, em posição protetora, enquanto Alexandre conjurava uma segunda prisão para Liuvídia.
Achei que a magia não estava funcionando direito, falei confusa quando o carro começou a andar em uma velocidade alucinante. E não está, disse Alexandre. Para alguém capaz de criar vida, isso é apenas uma fração do meu poder. Olhei para as bruxas lutando contra suas gaiolas brilhantes e senti o coração subitamente apertado. Mas então por que não me prendem? Falei em desespero. É a mim que vocês querem. Seja paciente, já alteramos as histórias. Assim que sairmos da cidade, cuidaremos de você, disse o agente P ao volante. Não acredito que se importa com as bruxas depois de tudo que fizeram. É claro que me importo, interrompi Logelida. Elas são minhas criações, assim como todos vocês. Não existe nada com que eu me importe mais. Olhei para os meus próprios pés. E é por isso que eu não consegui terminar suas histórias. Minha imaginação saiu do controle. Logelida estava presa em um casamento arranjado. Alexandre teria seu paraíso mágico invadido por trevas, que eu não fazia a mínima ideia de como derrotar. As bruxas estavam quase aprisionando a princesa e os agentes... Um nó na garganta. De repente, eu estava chorando. Os agentes decidiram se casar e seriam mortos por isso, já que seriam a fraqueza um do outro e espiões não podem ter fraquezas. Quando voltei a olhar para frente, todos me encaravam, tão perplexos que haviam parado o carro. Fiquei subitamente consciente da coriza que escorria do meu nariz, indecisa se deveria limpá-la ou fingir que ela não existia. Mas no fim acabei apenas oferecendo um sorriso de desculpa aos meus personagens. Saiam com as mãos para cima, vocês estão cercados. Estivemos tão concentrados nos nossos próprios problemas que esquecemos de que a polícia poderia descobrir o disfarce dos agentes a qualquer momento. O que faremos? Perguntou Patrícia. Nosso disfarce não vai funcionar dessa vez. Mas não precisa, disse Alexandre com um sorriso. Está na hora de irmos. O mago estalou os dedos e, em um piscar de olhos, aparecemos no meu quarto, embora eu não soubesse como coube tanta gente em um espaço tão pequeno. Assim que me dei conta de onde estávamos, fiquei alarmada. Foi uma péssima ideia virmos para cá. Meus pais não estão em casa no momento, interrompeu-me Alexandre. E precisamos estar mais perto das nossas histórias para guiar a viagem de volta. Ah, não se preocupe, ninguém vai lembrar nem ter registros da bagunça que fizemos. Apenas você. Entendo. Fui me sentar na cama ao lado de Logelida com um suspiro. O que foi, criadora de mundos? Perguntou a rainha. Vocês são tão legais, não queria que fossem embora, confessei. E não precisa me chamar de criadora de mundos, é estranho. Mas precisamos ir, nosso lugar não é aqui. Isso não significa que nos esqueceremos de você. E onde está aquele ódio mortal? Perguntei quando Logelida me abraçou. Se foi. Não somos monstros, não podemos querer que você mande na sua imaginação. Sorri e retribuí o abraço. Eu te amo, Logi. Pare com isso, você está me deixando sem graça. Olhei para os outros personagens ao meu redor. Tem algo que eu possa fazer para me redimir? A maioria disse que não, mas Patrícia falou. Torne-se a criadora de mundos aqui também. Se lançar nossas histórias, os mundos não correrão mais perigo de serem apagados. Mas eu não sei se eu sou capaz de... Ah, por favor, interrompeu-me Ruganco. Você criou personagens tão conscientes de si mesmos que foram capazes de sair de suas histórias. Isso já parece bom para mim. Até porque os finais que inventamos foram feitos às pressas e precisaram de ajustes, disse o agente P, me dirigindo um raro sorriso. Todos se afastem da parede. Vou abrir o portal, ordenou Alexandre, onde, fazendo eu, Logelida e Ruganco nos levantarmos da cama de um salto. Um portal azul e branco surgiu na parede atrás da cama. Devo ter ficado de queixo caído outra vez, porque Alexandre riu de mim. Criou um mago, mas não esperava que ele fizesse magia? Falou entre uma risada e outra, enquanto fazia as bruxas flutuarem em suas gaiolas douradas para dentro do portal. Solte as bruxas quando as devolver para o mundo certo. Elas já vão se dar mal no final, eu disse, enquanto Alexandre me abraçava em um gesto de despedida. Pode vir quando quiser, rainha Logelida. Sua égua está à sua espera, avisou o mago antes de desaparecer pelo portal. Adeus, criadora de mundos. Cuide-se. Logelida se despediu de novo e se afastou para que Ruganco pudesse tomar seu lugar. Me desculpe por te atacar. Eu estava com raiva pensando que você havia feito tudo aquilo de propósito. Sei disso. Vem cá.
O envolvia em um abraço tão apertado quanto o meu coração. Pode fazer com que eu e Loslida nos casemos? Sussurrou ele no meu ouvido antes de nos afastarmos e fiz que sim discretamente. Depois que me despedi do casal de espiões e eles voltaram para a sua história também, o portal desapareceu como se nunca tivesse existido, me deixando sozinha no quarto vazio. Mas não me senti triste dessa vez. Havia vivido a maior aventura da minha vida. Abri o arquivo com a história de Loslida. Podia pensar em outro presente de aniversário para minha prima. Mas agora estava na hora de fazer algo que eu havia adiado por muitos anos. Me tornar oficialmente a criadora de mundos. Fim.